A Gumer nasceu para transformar restaurantes em negócios infalíveis. E é nessa mesa de podcast que essa missão vira conversa. Todo episódio, a gente senta com alguém que opera, expande e constrói negócio de alimentação no Brasil. Bem-vindos ao podcast da Gumer, o ingrediente certo para o seu negócio crescer. Bom, o Ingrediente Certo nasceu como um podcast para compartilhar histórias inspiradoras de como é realmente empreender restaurantes aqui no Brasil. E eu tenho certeza que você vai achar o ingrediente certo para o seu restaurante em alguns dos nossos episódios. Eu sou o João Arcalá, um dos cofundadores da Gumer, e hoje eu estou aqui com o Felipe, meu amigo, sócio, que vai compartilhar essa jornada com a gente. Tudo bem, pessoal? Sou o Felipe, um dos fundadores e CEO da Gumer. E hoje, no nosso episódio, a gente está com o Júlio Bertolucci, que é diretor de franquias da Água Doce e Sabores do Brasil, rede com mais de 36 anos, 80 unidades em 7 estados e referência em casual dining, restaurante de atendimento de mesa. Parte da família fundadora, Júlio é hoje o principal porta-voz de expansão da rede e do seu reposicionamento em torno do conceito Casa da Família Brasileira, unindo brasilidade, gastronomia regional e conexão emocional com o consumidor. Júlio, tirando as formalidades, prazer estar aqui contigo. Acho que você é uma das conhecidas, figurinhas mais conhecidas aí do franchise brasileiro. Tenho certeza que tem muito para contribuir aí com o educacional do mercado. Que legal, pessoal. Bom, primeiro, João, Felipe, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui. A gente tem a Gumer apareceu, é um parceiro estratégico para nós, vocês amigos que o franchise coloca no nosso caminho, Eu tenho o privilégio de poder dizer que eu tenho muitos amigos no franchise, até porque são 36 anos, nessa jornada. Então, estou muito feliz por poder participar, contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho das nossas experiências, compartilhar também as dores, acho que faz parte também, Não é só tudo mil maravilhas. Então, estou à disposição, aquilo que eu puder contribuir e poder compartilhar com vocês. Legal. É um prazer. Ô, Júlio, 36 anos que você está no franchise? Isso. A nossa história ela começou... Você está bem conservado, cara. Acho que é a cachaça. Tem algum segredo especial aí, Na realidade, começou em 1990. E a história, brevemente aqui, ela começou através do Delfinino, O Delfino Goffredo é nosso presidente e... particular, o primo, E ele sempre cresceu e estudou e foi cuidar da implantação de engenhos, de cana-de-açúcar, de usinas. E chegou uma idade que ele cansou os filhos, nascendo, e ele resolveu empreender. E ele montou, dentro lá em Tupã, na nossa cidade, onde é a nossa central, uma pequena adega, que ali ia continuar fazendo o que ele gosta, que é o comércio, e trabalhando com produto genuíno brasileiro. Isso, desde criança, eu precisando trabalhar, Naquela época a gente não tinha muito o que fazer, e na parte da tarde eu comecei a ajudar na loja, E trabalhava ali no balcão. Quando deu a minha idade para estudar à noite, eu já fui para a noite, porque eu sempre gostei muito de trabalhar e precisava bastante também, Uhum. E conciliando os estudos, e aquilo foi acontecendo. E essa loja chegava aos finais de tarde, assim, existia uma concentração grande de clientes que iam ali, porque sempre a gente fazia uma degustação de algum produto, frios na época, uma cachaça, e o Delfino, uma pessoa muito carismática, foi atraindo bastante esse público, e foi quando ele teve a ideia de, na garagem da casa, montar um bar. E isso eu já estava inserido ali, então a escala era eu barman, eu fui o primeiro barman da rede, bartender, Ele no salão ali atendendo os clientes e a dona Silva, esposa dele, na cozinha preparando as coisas. E por que a cachaçaria? Na época, como eu falei, a cachaça é um produto genuíno, é uma bebida genuína nacional. A gente queria trazer resgatar um pouco dessa história da cultura de Minas, para os pratos e tudo mais. E eu lembro que ele comentava, cara, mas assim, tem choperia, tem várias outras coisas e não tem algo que valorize o nosso produto. Foi quando lançou-se a Água Doce Cachaçaria, E acabou virando, depois de um curto espaço de tempo, um point regional. Assim, a gente passava do limite da garagem, ia para a calçada, e aquilo começou a atrair várias pessoas da região inteira. E depois de um tempo se tornou a franquia. Estou encurtando aqui por causa do nosso tempo. E como surgiu a história da franquia?
Tupã era conhecida ali no interior um polo educacional muito forte. Tupã, acho que é uns 500 quilômetros 530 interior, km. 30 km de São Paulo. Exatamente. Então tinha ali várias universidades, faculdades fortes, e tinha um grande cliente nosso que ia praticamente toda noite. Ele era de Ourinhos, ele é, né? Que graças a Deus está forte, é o seu Valdir. E ele se formou, ele estudava em Tupã, e quando ele se formou em arquitetura, na colação de agro, ele levou a família lá, falou: "Pô, aqui eu passei os meus melhores momentos, né? Que eu vinha para Tupã estudar. E estou triste e alegre. Alegre porque eu estou me formando e triste que eu não vou ter mais." Aí veio a ideia: "Mas por que você não monta um bar desse lá na sua cidade, em Ourinhos?" Ele falou: "Olha, de se pensar, falou, a gente, né, mais o Delfino na época, ainda era muito criança, né? A gente anota para você aqui, passa." Ele falou: "Delfino, você já ouviu falar do McDonald's? É uma franquia." Franquia? É. Então, a gente replica isso e tal. E foi assim que surgiu a primeira loja. Em Ourinhos, está lá até hoje. Depois ele trouxe uns sócios, o ex-Ivan, que nos deixou há um tempo atrás aí, mas o filho dele está na operação. E ali a gente começou a entender. O negócio era franqueável, era escalável, né, que isso é muito importante no franchise. Primeiro entender, para quem está querendo entrar, se o teu negócio ele é franqueável. Porque tem muitas ideias, mas nem todas elas têm uma aderência ao mercado. E ali a gente foi correr atrás de entender, de formatar, trazendo os profissionais. Foi quando surgiu a primeira loja e depois não parou mais. E é óbvio, né, com o crescimento começaram a vir algumas dores, né? Então, a cachaça, ela sempre houve um preconceito muito forte com relação a essa bebida, né? Então, eu me lembro claramente, eu 14, 15 anos ali ajudando, tinha cliente que pedia para servir uma cachaça lá no banheiro para ele, que ele tinha vergonha de tomar ali no salão, né? E hoje a cachaça é o welcome drink em vários hotéis renomados. Então mas sempre acreditando naquilo que a gente se propunha a fazer. Então eu, ainda sem maturidade, né? Por muitas vezes a gente ouvia falar: mas esse lugar é um lugar que só dá bêbado, né? E eu me recolhi e chorava, porque aquilo é um sonho, né? Não era simplesmente um comércio. A gente sabia de todas as apostas que tinha ali, eu imaginando e me falaram que o negócio poderia crescer. Eu falei: cara, que bom, nós vamos gerar empregos e tal. E a gente sempre passou por isso. E até depois ali na frente a gente vai comentar sobre isso. Foi quando a gente fez o rebrand, fez essa repaginação, né? E para a gente poder entender e enfrentar o mercado de uma maneira que hoje a Água Doce ela está posicionada. Então eu trouxe um resumo aqui, mas foi uma história muito bacana, mas sempre tem alguns pilares. Então, o primeiro pilar é acreditar naquilo que você se propõe, né? Ter a transparência de entender e comunicar com o seu cliente. E a gente sempre, quando ouvia alguma coisa que nos magoava, sempre trazia isso: cara, mas a gente sabe o que a gente quer fazer. Porque a pessoa pode beber uísque, a pessoa pode beber vinho, mas a pessoa não pode beber cachaça, que é um produto marginalizado. Mas como eu falei, a gente tinha consciência daquilo que a gente queria pôr na mesa do consumidor, que é valorizar esse produto, a gente continuou firme por alguns anos, né? E apesar de todas as dificuldades, mas foi algo que a gente levou em frente, não desistiu não. Fomos resilientes, mesmo enfrentando tudo, e a coisa foi acontecendo. E vocês começaram a franquear numa época que tinha pouco ainda franquias. Muito pouco. O custo para formatar uma rede era caríssimo. Eu me lembro de uma tarde chuvosa, a gente veio aqui para São Paulo para conversar com um escritório de formatação de franquia. E aquilo que eles nos pediram, eu não estou entrando no mérito se é caro ou barato, que eu não estou aqui para... Mas a gente não conseguiria pagar. E a gente veio, eu, Delfino, de São Paulo a Tupã, sim, profundamente magoado, chorando, porque, cara, é o sonho, a gente não vai ter condição. Mas o que acontece, né? Como que Deus é providencial. Uma das pessoas que estava ali naquela reunião, nesse escritório que existe até hoje aqui em São Paulo... Isso vocês já tinham algumas unidades ou ainda não? Não, estava começando, né? Tinha a primeira de Ourinhos. Só que a gente precisava formatar o sistema, né? E aí uma pessoa viu e falou: cara, esse negócio é interessante, esse negócio ele é legal, eu vou poder fazer alguma coisa para vocês, para ajudar de alguma forma. E fez, né?
Eu tenho o maior orgulho de citar o nome dele, que não me esqueço mais que, como eu falei, né, com 36 anos, muitos que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, vai lembrar o seu Milton Jimenez, era um consultor que tinha na época, e ele nos ajudou muito. Ele fez uma condição que a gente poderia conseguir pagar, foi quando nós formatamos. Mas olha como são as coisas. Quando ele chegou para fazer a visita, nós conseguimos levar ele lá para Tupã, ele falou, olha, nós vamos ter de catalogar todas essas receitas. Eu fui lá, peguei umas fichinhas do bar escrita à mão, a gente tem isso. Ah, mas você já tem isso catalogado. As receitas, dentro de um livro, todo encapado, a gente tinha tudo ali. Nada diferente hoje a gente tem a tecnologia, tudo, mas assim... Mas naquela isso já época, tava- poucos restaurantes tinham ficha técnica naquela época, né? Nem Pois é. sabiam o que era ficha E técnica, a gente né? também não sabia o que estava fazendo. Entende? Mas Mas já Mas tinha uma mas intuição tinha de lá. fazer Como que o cara vai fazer esse É. produto lá em outra cidade se ele não tiver um um padrão, né? padrão, né? Então as coisas foram fluindo de forma muito natural, né? E depois, óbvio, né? Vieram os parceiros e a gente foi formatando e crescendo, né? Ô, Júlio, acho que História. só uma curiosidade aqui, né? Acho que para quem tá sempre pensando o que são os critérios assim que naquela época, mesmo que de forma mais genérica, vocês identificaram que eram critérios que, enfim, traziam uma certeza que dava para franquear, né? Que era possível fazer esse movimento. Cara, excelente pergunta. Primeiro, vamos dividir em dois caminhos. O primeiro eu falo na concepção do cliente, né? Então, colhendo os feedbacks, a forma que a gente apresentava os produtos, que a gente começou a olhar para o mercado e ver aquilo que era disruptivo. Não necessariamente copiando aquilo que o mercado já tinha. Então, uma das coisas que faz parte que sempre fez parte do nosso DNA é a fartura, é preço justo. Então, os nossos pratos hoje continuam, né? Apesar de a gente estar passando por um momento que talvez algumas coisas precisam ser revistas, mas a essência ela não vai se perder nunca. Sempre a generosidade, o acolhimento sempre foi algo que foi sensacional. A diversificação de produto. Então, você tinha uma viagem ali pela gastronomia que você encontrava ali desde uma porçãozinha até um prato e vários insumos, né? Os drinks com um diferencial naquela época que atraía muito o consumidor, a gente fazia os drinks e mandava um chorinho na mesa. Então tinha um drink e um chorinho. Aquilo já estava incluso na ficha técnica, mas para o cliente eu falava, cara, além de tudo eu ganho um chorinho. E a forma genuína brasileira de apresentar a gastronomia. Uma culinária simples, farta, de preço justo. Depois você tem a questão do modelo de negócio. Se tem algo que a gente extremamente persistente busca diariamente, é a questão de padronização. Não é fácil, é bem difícil. Eu costumo dizer que de técnico da seleção brasileira, presidente da República e cozinheiro, todo mundo tem um pouco. Então é difícil você ir na ponta. Às vezes o cara tem o padrão ali, está tudo pronto, mas ele quer dar um toque nele. Então, mas a padronização de processos, padronização de atendimento, isso foi algo que foi muito bom para nós lá atrás e que nos ajudou muito. E óbvio, né? Hoje em dia está na nossa vida e todo mundo que trabalha com franchise. Não dá para falar de franchise sem padronização. Mas assim, a gente foi muito por intuição, né? Por achar, porque a gente não tinha uma instrução que hoje você tem no mercado, assim, você acessa ali uma inteligência artificial qualquer, procura um consultor, vai te dar, teoricamente, a receita do bolo pronto. A gente não tinha, então a gente ia muito naquilo que a gente achava. Eu defino por vir de uma indústria, né, montava grandes destilarias. Cara, eu pego lá para montar uma adorna, vem um livro, então lá tá, qual peça eu ponho. Isso a gente tem de levar para o prato, isso a gente tem de levar para o drink, isso a gente tem de levar para o atendimento. Então tinha assim um certo roteiro ali de como fazer isso. E coincidiu que depois nós aprimoramos, né, com os profissionais e a coisa foi fluindo. Legal. E eu vi numa entrevista de vocês que vocês não serviam cerveja no início, e aí o público pedia, aí vocês passaram a servir cerveja. Como é que foi ao longo dessa história aderir, né, ao que os clientes estavam pedindo, aderir aos vários, criança, quem não bebe álcool, sem deixar o cardápio complexo? Como é que vocês foram evoluindo o cardápio, evoluindo os SKUs, vamos dizer assim, sem deixar complexo? Então, muito bom. O que acontece? A ideia nossa lá no começo era a gente trabalhar com... Realmente não tinha cerveja, não tinha nada, que a gente queria trazer
uma coquetelaria ali, por mais que simples, mas as batidinhas, as caipirinhas de frutas naturais, né, os sucos para as crianças, a gente não tinha passado pela cabeça de trabalhar com refrigerante e outras coisas. Mas o que acontece? Hoje a gente ouve falar muito cliente no centro, né? Escuta ativa, é bem bacana esse conceito, mas ele é melhor quando ele é praticado, né? E durante já lá atrás, qual que era o nosso modelo de pesquisa, de medir NPS? Era conversar com o cliente. Era conversar com o cliente. Até que um dia eu me lembro que o cliente falou, cara, será que eu poderia trazer um isoporzinho de cerveja, né? Você pode até cobrar, mas porque eu gosto de tomar uma cerveja e tal. Isso durou pouco tempo, sabe? Mas foi uma forma que a gente queria valorizar mais o produto, trazer essa coquetelaria bem tradicional com frutas. E durou um pouco tempo, mas ali a gente começou a entender, cara, a gente tem de ampliar isso, né? Começar a ampliar e ver que é aquilo que o cliente quer. Nem tudo que o cliente quer a gente vai poder fazer. Mas tem coisas que são importantes né, e pode ficar. Então, essa cultura de conversar com o cliente, ouvir com o cliente. Hoje, por exemplo, a gente tem na rede, tem os indicadores, tem toda a estratégia, a gente colher feedbacks, mas eu gosto muito, e eu faço muito isso quando eu vou nas lojas, conversar com os atendentes, conversar com os garçons. Agora mesmo, a gente está fazendo um projeto de reengenharia de bar e de cozinha. A gente ouviu os franqueados, a dificuldade de fazer essa gestão de estoque e tudo mais, conversou com o cliente. Com quem eu estou conversando agora? Com os operadores, o pessoal da cozinha. Então, o meu time de campo chama lá a galera e senta aqui. Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua dor hoje dentro da cozinha ou dentro do bar? Porque é só assim que a gente vai fazer a coisa acontecer. E aí, ouvindo bastante o cliente, isso foi evoluindo, né? Então, a gente trabalhava muito com porções, aí os clientes falavam, cara, mas a gente queria um prato para jantar, a gente evoluiu nesse sentido. E a coisa foi caminhando, né? Até chegar no ponto hoje que a coquetelaria e a gastronomia são quesitos fundamentais dentro do nosso negócio. Pô, Júlio, mas é um restaurante e não vai ser... É que antes estava mais o conceito de bar, né? Choperia. Hoje não, hoje a gente virou mesmo pro conceito de restaurantes, né? Do Casual Dining. E foi isso também uma das molas propulsoras para o nosso rebranding, né? Eu não sei se eu já posso antecipar esse tema, mas como você está falando, como que isso evoluiu? Nós fomos crescendo e agregando profissionais, trazendo ideias, viajando o Brasil e o mundo, vendo produtos que têm uma aderência com o nosso negócio, né? Eu particularmente, até por ter começado dentro da coquetelaria, né? Como eu falei, 13 anos, às vezes eu brinco, eu vou conversar com algumas pessoas em escolas, que a gente gosta muito de fazer esse trabalho, né? Para falar de acreditar, né? Falava, cara, hoje, né? Como que um menor vai trabalhar no bar e tudo mais? Eu não me arrependo de nada, graças a Deus. Construí minha família, meus filhos, e trabalhando. Então, só que, óbvio, né? Existem algumas restrições que extremamente faz todo sentido. Mas eu gosto muito dessa linha de coquetelaria. Então, a gente foi entender e buscar. Então, a gente começou a trazer harmonização de produto, composição de pratos, drinks, e foi caminhando, né, até para o nosso público, né, o nosso perfil. Nós fizemos a pesquisa, a nossa persona hoje. 53% do nosso público é feminino, né? A mulher é quem decide a compra. A gente criou toda uma estratégia, né, até com os espaços kids que tem na loja, tem as crianças. A gente tem vários depoimentos nas redes sociais de criança. Eu quero ir no Doce Cantinho, que é o nosso espaço kids, né? Como nós somos Sabores do Brasil, a gente não tem nomenclatura em inglês, né? Então, Doce Cantinho e tal, e a gente conseguiu ali entender que quando essa família vai, o que eles querem? Eles querem ter uma jornada completa, não só o petisco, mas também o jantar. Então, a gente foi ampliando. E aí, por que o rebrand? O rebrand começou há 3 anos atrás. Como eu falei lá, a gente sempre foi muito julgado na questão de cachaçaria, né? Eu tenho amigos aqui, como eu falei, na rede de relacionamento nossa gigantesca, né? E começou a me incomodar um pouco, encontrava as pessoas 8 horas da manhã, eu falei, já tomou uma hoje? Até quando eu falei, tem um amigo que tem um posto de gasolina, eu falei, você bebeu gasolina hoje? Eu trabalho no negócio, né? Sabe, daí eu me lembro que a gente fez uma ação nacional, uma emissora de TV, e ali tinha um limite para colocar nossa inserção, porque assinava cachaçaria, né?
Então a gente começou a entender para o nível de escalada que a gente tem, para os projetos que a gente tem, a gente teria de rever. Então mudou-se a proposta de entrega de produto, né? O mercado usava a hora de a gente nos posicionarmos da forma que a gente quer, né? E óbvio, vieram outros pontos, né? Por exemplo, esse movimento do low álcool ou sem álcool crescendo, isso é atual, mas a gente já estava monitorando, porque tem uma frase que eu uso muito lá na Água Doce. E de novo, pessoal, aquilo que eu falo aqui são práticas que funcionam para água doce, que funcionou para água doce, não significa que necessariamente vai funcionar para todo mundo. Então eu falo com propriedade dentro daquilo que é o meu mundo, né? A gente tem empresas gigantescas no franchise que a gente aprende com eles todo dia, mas a gente aqui tá falando do nosso universo. Então é uma frase que eu uso muito. Dentro da Água Doce a gente não analisa tendências, a gente foca em evidências. Tem muita coisa acontecendo agora. Então não adianta a gente ficar analisando tendência, que pode ou não acontecer daqui 6 meses. Então o mercado ele fez com que tomasse decisões agora, né? E um trabalho de 3 anos, né, que levou ao reposicionamento que a gente está agora. E conversando, o que mais me chamou a atenção é que não vai ter jeito, você pega no interior, quem conhece Água Doce vai continuar falando que vai na cachaçaria, quem não conhece vai abrir uma brecha para entender que não é um lugar que só vende cachaça. Então é o Água Doce Sabores do Brasil, já era o nosso slogan de suporte há 6 anos, né? A gente tirou o conceito de cachaçaria, posicionou com a nova logo, e para a gente agora caminhar, né, dentro dos vários movimentos que a gente tem dentro da marca, né? Hoje o grupo ele é composto de 6 empresas, né? E então isso tem nos ajudado bastante, e o posicionamento é exatamente para isso, para esse novo público, essa nova geração que está chegando, e entender que é um lugar também que não é um lugar que você vai só para tomar bebida alcoólica. Eu vejo que vocês têm, até para conseguir sobreviver mais de 30 anos nesse setor, vocês têm uma capacidade de adaptação muito grande, muito porque vocês estão ouvindo o cliente, ouvindo o operador, né? Só que quando a gente entra com franquias, vocês conseguem se adaptar, mas como é que é fazer os franqueados mudarem, se adaptarem também com todas as mudanças que tem? Politicamente difícil também, né? Essa é uma parte que eu gosto bastante, que é o que a gente faz com mais excelência. O sistema de franquia, ele não é hierárquico. Não tem você faz agora, tal. Tudo parte de alguns pressupostos. Um deles, principal, é a persuasão. É você no dia a dia mostrando para o franqueado o que fazer, como fazer e o principal, que ele mais gosta, que ele ganha com isso. Qual o resultado que ele tem. Qual o resultado que ele tem com a sua ação. Então, é um processo diário. E isso é muito facilitado quando o franqueado confia no franqueador. Quando o franqueado confia, ele pode até divergir, que é natural. Nós temos um comitê de gestão ali, a gente faz reuniões para aprovar projetos, tudo. O franqueado, são duas coisas. Primeiro, o franqueado, ele não só necessariamente, ele precisa pegar a decisão que já foi tomada. Por muitas das vezes, não estou dizendo todas, ele pode participar do processo decisório. Até porque ele está na ponta. Então vamos criar uma campanha agora de ativação, um exemplo de Copa do Mundo. Qual produto? Cara, 12 pessoas, 12 franqueados. Então ali a gente, dentro desse comitê de gestão, a gente tem cara que é baita operador de cozinha, outro é baita operador de rede social, outro é baita... A gente junta as ideias, facilita. E quando o franqueado ele participa, ele é a questão do pertencimento. Sim. Ele fala, cara, eu tô junto, ajudei nisso, né? Então é bem legal. Então esse processo ele é facilitado primeiro pela confiança, e isso a gente, pela nossa transparência, a gente consegue ter isso aí pelas pesquisas da ABF, pela pesquisa da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, está lá, né? Como eu falei, as divergências faz parte, a gente até provoca muitas vezes essas divergências, porque quando nos estimula. Cara, eu não concordo por isso, mas no final, pô, eu participei. Então, quando você tem essa confiança, de novo, e você envolve o franqueado, né? Eu estou dizendo, o papel das partes. Uma coisa é ser franqueado, outra coisa é ser franqueador. Tem decisão que é da franqueadora. Mas o operacional, é importante você ter pessoas ali que estão no dia a dia, e ninguém melhor que o próprio franqueado, né? E a gente procura, dado aquilo que a gente entrega para o franqueado, ter essa confiança dele. Então a gente tem parceiros estratégicos, a gente tem
posicionamento de marca a gente cuida com muitos deles. A gente tem uma consultoria de campo ativa, nós temos os consultores que visitam as lojas, nós temos pessoas dedicadas para cuidar de sistema. Então a gente tem uma infra que o franqueado se sente muito acolhido ali dentro. Então facilita. Né? Eu não vou falar para você que todas as nossas propostas é aceita com unanimidade, mas a gente tem um índice de aprovação muito grande na ponta. Né? Até porque a gente testa muito produto, a gente testa muito processo antes de colocar na prática. Né? A gente gosta muito, eu gosto muito de levar a marca para a vanguarda. Então, às vezes, até equipamentos que chegaram agora, mas o que a gente faz? A gente testa primeiro a nossa central, depois de testado a gente leva franqueado para ver ele funcionando. E depois aí sim a gente coloca na rede, porque às vezes algum equipamento ou alguma ferramenta você traz, de repente ela não funciona para a rede, e aí o franqueador vai perdendo a credibilidade. Por mais uma, os caras vão mandar mais uma aqui que não funciona, então vamos testar na central, se errar tá dentro de casa, vamos chamar o franqueado para ele entender e depois a gente torna isso acessível a todos. Então facilita bastante quando você tem esses pilares, sabe? E acaba levando um tempo, mas com a confiança ali dos franqueados... Facilita. E como vocês sabem que vai levar um tempo também, de certa forma vocês, pelo que eu conheço, sempre estão à frente também do que geralmente o mercado está adotando. Vocês há alguns anos já estão trabalhando com isso, né? A gente, tudo que for pensar em tecnologia, que é que eu vejo de vocês, tudo é porque a gente olha para a tecnologia como fim, não como meio. Né? Desculpa, como meio, não como fim. Por quê? A tecnologia ela tá dentro da nossa operação hoje. A gente criou o conceito 5.0. Cara, sem dúvida, melhorar processo, diminuir desperdício, uma série de outras coisas que a tecnologia é para isso. Mas, cara, o principal que a gente já estava olhando é essa questão de mão de obra. Por quê? Um exemplo, você pegava lá os panelões que a gente tinha para fazer os pré-preparos de produto, eu passava, via muitas das vezes aquela senhora lavando aquela panela gigantesca ali, sabe, pesada, eu olhava aquilo e falava, cara, isso não tá legal. Por isso que vieram os fornos combinados, isso ajudou muito no processo. Né, você ter ali, dada essa escassez, você tem mão de obra, você tem um equipamento que você faz uma cocção noturna, você ganha o tempo, o pessoal chega no pré-preparo outro dia, ao invés de ter 5 ali fazendo, você tem 2 que ajuda bastante. E a tecnologia para nós, ela funciona muito bem por isso, porque a gente sempre olhou no facilitador da jornada do nosso colaborador, não necessariamente só na ponta. Né, hoje, por exemplo, nós temos uma tecnologia de ponta, né, que é a ferramenta de vocês aqui, PDV, tudo, mas a nossa infraestrutura é toda tecnológica exatamente por isso, para ajudar o colaborador. Porque senão a jornada, cara, você hoje olha para o mercado, aquela senhora, igual me marcou bastante uma das minhas visitas, lembrei muito da minha mãe, né? Eu falava, cara, e não vai ter mais essa mão de obra que faz isso. Então, como que nós vamos? Nós vamos sentar aqui e ficar esperando o que vai acontecer? Vamos começar a nos movimentar. Quando a gente criou o 5.0, que a gente trouxe todo o processo, até a finalização dele, passando por tecnologia, isso ajudou muito. Né? Ô, Júlio, uma curiosidade talvez nesse processo de decisão de quais tecnologias aderir ou como é que é esse processo, como é que é essa discussão interna, né? Acho que sempre tem um equilíbrio entre o que a gente vai investir a mais e o quanto a tecnologia custa versus o quanto ela pode trazer de retorno. Como é que vocês decidem como é que vocês conseguem equilibrar isso olhando para o modelo de escala, né? Ótimo. Bom, dentro da Água Doce, todos os investimentos são feitos em cima das dores. Né? Então, o que a gente tem hoje que precisa ser melhorado? Qual é a dificuldade que a gente tem? Aí nós vamos buscar uma tecnologia que se encaixa ali. Então, como eu citei agora, então a gente tem essa questão. Pô, a gente precisa aumentar o ticket médio. Qual ferramenta que tem no mercado que a gente possa fazer um CRM, que a gente possa aplicar um cartão fidelidade aqui? Então, a gente sempre procura trazer aquilo que realmente faz sentido para o negócio. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, né, hoje você tem uma ampla oferta, você tem um benchmarking que você pode fazer também extenso de, né, a troca, a sinergia do franchise, ela te favorece nesse sentido, que você pode conversar com vários outros operadores que comungam dessa mesma dor e ao mesmo tempo encontrar soluções, né? Então, dentro dos eventos que a gente tem aí, principalmente da ABF, a gente consegue ouvir e ter insights extremamente positivos em relação a isso. Mas é sempre assim, aparece todo dia alguém para oferecer alguma coisa. Primeiro eu vou ver se faz sentido para aquele meu momento.
para aquilo que eu estou procurando. E se fizer sentido, eu vou entender. Se não fizer sentido, eu falo, cara, uma outra hora eu falo com você. Por quê? Porque, como eu falei, a oferta está muito grande, toda hora chegam coisas distintas, né? Então eu procuro trazer para dentro do nosso negócio, passando desde a entrada da loja até tudo aquilo que vai me ajudar em termos de atendimento, de processo, de desperdício, mas principalmente de pessoas. Eu acho que não faz sentido hoje você sentar no sofá e ficar terceirizando, né? Sempre falo que dentro do nosso modelo de negócio, do varejo como um todo, você tem aquilo que é controlável e aquilo que é incontrolável. Aquilo que é incontrolável, você não consegue fazer muita coisa. A economia, enfim, várias outras questões aí que tem, né? Mas tem algo que é controlável. Então, quando você olha para pessoas que é um DNA muito forte que a gente tem ali, como essas pessoas estão? Como que está a jornada dela dentro do dia a dia do trabalho? Será que essa cozinha está muito calor? Será que ela está muito... Será que esse fogão está dando um retorno para ele ali? Porque é uma geração de estresse, salão cheio. Prato atrasa, geralmente o garçom é cobrado. E ele chega na cozinha para cobrar também. Daí a pessoa fala, pô, tô tentando, cara. Quando começam a surgir os conflitos de equipe. Então, como que eu quero exigir algo se eu não entrego para ele uma ferramenta? Porque daí, se ele não conseguir, vamos remanejar, vamos, ou, na pior das hipóteses, acabar dispensando, mas, cara, eu não consigo, né? Eu falo isso porque já chegamos em algumas lojas nossas que o cabo da panela estava quebrado. Eu estou falando da água doce, tá? Estou olhando para o mercado, não, porque eu sou muito tranquilo para falar dos nossos pontos falhos, é aquilo que a gente precisa melhorar, não tem problema nenhum. Seja aqui, seja em convenção, onde for. E aí, franqueado, tenta fazer, pega isso agora. E mostra pro cara. Falou, Júlio, desculpa, eu fui cuidar do forro lá, que deu problema, não olhei para isso. Mas é aí o papel da franqueadora, de estar com o time presente e ouvindo. Então, passa por toda essa questão. É você colocar a sua força, né? É ralar do lado certo, né? Como a Adir Ribeiro fala, ralar do lado errado não dá certo, né? Acho que tem... eu vejo que tem para conseguir escalar assim, tem que ter um padrão muito forte também com as franquias, né? Não só, acho que na cadeia de suprimento, então acho que vocês estão espalhados em vários lugares do Brasil. Como é que vocês conseguem que o alimento chegue lá, ou que tem um padrão de alimento para ser servido, tanto no suprimento, tanto no preparo? Ótimo. Esse é um ponto que você está tocando, Felipe, que realmente ele é um ponto de muita atenção na Água Doce. Por quê? Desde quando nós surgimos, ali nós entendemos que como seria feito. A gente não teria um operador logístico, a gente optou do franqueado ter indústria e o varejo dentro da mesma operação, porque esse CMV ele conseguiria reduzir. Então vocês não têm uma fábrica, não é verticalizado ainda. Tá. Nos novos projetos, a gente está verticalizando, que depois eu vou encerrar falando sobre isso. E a gente entendia que o franqueado processar isso na loja, realmente, você não tem ali custo de frete, tudo, você consegue apresentar um número bacana de CMV e tudo mais, e isso na última linha é para onde o franqueado olha, né? E isso é bacana. O que aconteceu? Como que nós olhamos para isso? Nós fatiamos o mercado, então nós somos parceiros estratégicos em cada área de atuação do restaurante. Então, se você pegar de limpeza, nós temos um fornecedor homologado. Se você pegar de bebidas, nós temos um fornecedor homologado. Destilado, sobremesa, insumos, proteínas. Então, a gente entrega para o franqueado pronto. Aí, por que eu falo que é uma dor? Porque acaba exigindo muito do franqueador. A gente tem um time muito grande na ponta, semanalmente, para conferir se isso está sendo executado da forma que a gente quer. Apesar da proteína ser a mesma no Brasil inteiro, do sorvete ser o mesmo no Brasil inteiro, enfim. Mas como que ele está sendo ali transformado? Então exige bastante da franqueadora. Porém, né, se eu estivesse olhando para números, se a gente verticalizasse, era um controle só, ia ficar bom para a franqueadora, porque eu não teria esse monte de gente no campo. Porém, eu não sei como que ia ficar, o custo chegaria. Nós já fizemos vários estudos do franqueado processar ali um pastelzinho, dele comprar pronto, e realmente a economia é bacana. Como a gente também não tem uma rede com centenas de lojas, então dá para você fazer esse controle, mas assim, a gente tem fornecedores homologados em todas as áreas,
Legal. né? A gente olha também para o fornecedor local, principalmente de hortifrutis e tudo mais, mas o processo a gente deixa na loja e a gente faz esse acompanhamento. Em loco, universidade corporativa, videoaulas de processo, a gente tem muito isso para certificar se está sendo feito da forma que a gente gostaria. Para tentar tangibilizar, você fala que tem pessoas em loco ou consultores, qual que é o número disso para as 80 unidades? Nós temos nutricionistas, 8 nutricionistas, nós temos a equipe de bar com 3, nós temos equipe de cozinha com 6 pessoas, aí depois tem consultor de negócio, consultor de TI, consultor de marketing, né, que é uma outra área. Umas 20 pessoas, pelo menos. Aí, Que roda todas as lojas. Aí, por curiosidade também, acho que para compartilhar com quem está passando por esse processo, assim, eles têm uma rotina mensal, trimestral, para cumprir e conseguir garantir que existe o checklist nutricional, ele é semestral. Como que eu vou fazer? O barriga no fogão mesmo, cara, máximo a cada 20 dias a gente procura isso na loja, e tem a demanda do franqueado também. O Petit, ele contratou uma nova equipe, ele quer um treinamento, então a gente vai atendendo dessa forma, né? Mas hoje com a indústria, com os nossos parceiros, a gente já tem isso muito já. Então o máximo que a indústria consegue facilitar para a gente para entregar processado, e com a tecnologia, eu diria que essa dor ela foi extremamente assim, minimizada. Então a gente já entrega o produto no padrão que a gente precisa, no corte que a gente precisa, vai para uma tecnologia que processa ali com um clique, já tem ali o que aquele equipamento precisa fazer naquele produto. Então, a gente conseguiu amenizar bastante. Hoje eu diria que... Pré-preparo, assim. Eu diria que a gente está bem. E a finalização de produto também, né? A gente consegue hoje otimizar muito a entrega com a tecnologia. Essa parte de tecnologia aí na cozinha, né? Pré-preparo, cozinha, vocês sabem mais ou menos quantificar? Antigamente levava X minutos, hoje em dia em média leva menos tempo para produzir. A gente mensura, costuma mensurar 2 itens. Primeiro, o tempo de entrega na mesa. Então, os restaurantes, o que acontece? Eles têm um pico ali, vamos falar só do horário noturno, das 7 às 11 horas. 400 pessoas comem ao mesmo tempo. E cada um não é um produto que você deixa pronto só serviço. Tem que fazer ali de acordo com a demanda, né? Então a gente conseguiu diminuir em torno de 20 minutos essa entrega, né? E número de pessoas também, operadores. Dentro da cozinha. Dentro da cozinha. Nunca foi o nosso foco. Vou trazer a tecnologia para dispensar pessoas, não. Vou trazer tecnologia para facilitar o processo. Porém, as pessoas foram saindo, a gente acabou não vendo que não havia necessidade de reposição, porque a entrega estava muito dinâmica, né? E hoje em dia a gente vê, na verdade, os restaurantes não estão conseguindo contratar, então eles ficam sem a pessoa, com aquela vaga aberta na cozinha. E na maioria das vezes não é porque não quer. Você vê aí, anúncio, eu vindo para cá agora, eu saí até vir para cá, o que eu vi de placas em redes gigantes, estamos contratando tudo, realmente é um momento delicado, né? Semana passada mesmo eu falando nós temos o café da manhã com a franqueadora, né? E a gente conversa com os franqueados cada 15 dias e eu discutindo isso com eles, o que era a nossa concorrência antigamente, né? Era a pizzaria que abria, uma churrascaria, tal. Hoje a nossa concorrência ela continua sendo. Aí a gente tem as canetas, que é né, tem as bets, e a bets é muito, muito importante porque tem algo que talvez nem todos estão olhando, mas é para os nossos próprios consumidores. Não estou dizendo do endividamento da família, mas os nossos próprios colaboradores. Tem colaborador, cara, tem gente na rede que está internada por causa dessa questão. Aí se endivida, aí tem pressão, aí chega no serviço, cria um ambiente hostil, às vezes acaba até tendo algum problema com o cliente. Então é uma concorrência indireta que a gente não tinha. Essa briga hoje para trazer mão de obra, porque a oferta ela foi crescendo no mercado em termos de benefício e tudo mais. Então a gente não pode ficar para trás, né? Eu sempre falo ali que quando a gente vai contratar, não só o colaborador, mas e como franqueado também, eu falo, cara, você não está entrando para uma empresa, está entrando para uma história, né? E a gente procura trazer isso para a mesa, mas assim, o atrativo do mercado hoje, principalmente chegando à escala 5x2, vai virar algo assim, bem difícil para o nosso setor, que a gente vem conversando diariamente
para isso. Aí se você tem todos esses problemas e você dentro do teu ambiente, você tem ali uma cozinha precária, um bar precário, tudo, cara, não tem como, né, você... Então não dá para você sentar e ficar olhando, você tem de agir, né? Por muitas das vezes você pode até errar, mas você tem de fazer, tem de buscar alternativas, cara, tem de tentar. Se a gente for aqui ficar pondo culpa em governo, em culpa nisso, aquilo, não vai, a coisa não vai acontecer. Então vamos lá. E acho que ao longo dos 36 anos, vocês fizeram vários ciclos. Acho que pandemia foi um deles, mas teve algumas crises, né? Várias. Então, eu acho que a gente sempre tem que estar pronto para se adaptar, né? A gente também, né, eu sempre falando com os franqueados que eles são as pessoas que mais conversam na minha carreira, meu lado profissional. E conversando com os franqueados, a gente discutindo isso, cara, quantos problemas nós já tivemos? Tivemos problema de greve de caminhoneiro, já tivemos problema de aumento, já tivemos problema de Covid, e todas elas nós temos fortalecidos. Então o mercado tem de entender que é um momento que a gente está passando. Nosso setor, né, tem alguns setores que estão muito bem, mas olha a conta, vamos falar de Covid, não vamos esquecer todo o problema de saúde, não estou entrando nesse mérito, mas assim, como as empresas se reinventaram, né? Como as empresas conseguiram trazer, você vê o delivery hoje, né, um crescimento gigantesco, e eu não tenho dúvida que isso foi começou muito ali naquela época da pandemia, né, todo mundo se organizando. Então, esse momento que nós estamos passando aí com essas oscilações, eu acho que isso passa também, né, eu não vou negar para vocês que o nosso setor de alimentos sofrendo bastante, né, com a frequência, as pessoas reduzindo a ida a um bar, restaurante em função financeira. O que vocês mais sentiram no último ano, 2025, comecinho de 2026, de mudança de comportamento assim, do consumidor? Primeiro, o ticket médio, né? Eu vou falar do meu mundo, tá? Na Água Doce. Nós não tivemos, foi o primeiro ano, 2025, que a gente teve uma estabilidade, a gente vinha com um crescimento acima de 2 dígitos, então a gente não perdeu o faturamento, mas conseguiu uma estabilidade. E quando a gente mergulha nesse número, a gente vê muito a questão do ticket médio. Então você vai nos restaurantes, todos os restaurantes lotados, porém consumindo menos. Aquela pessoa que vinha pedir um drink ou uma porção de entrada, uma salada, um prato, hoje vai atrás de produtos mais acessíveis e já vai direto para um prato principal, não pega uma sobremesa, né? Muitos deixando de frequentar ali, tanto que o nosso delivery cresceu, foi isso que ajudou na nossa estabilidade, deixando de frequentar o bar-restaurante e optando pelo delivery, por uma série de coisas. Você tem provavelmente 10%, cover artístico, valet. Então o que as pessoas fazem muitas vezes? Pega isso que seria gasto e acaba melhorando. Então, tanto que o nosso ticket médio no delivery é muito mais alto do que no presencial. Nossa, interessante. Então esse é um ponto. As confraternizações no final do ano, a gente percebeu muitas empresas que tinham aquele cardápio vasto, fazendo um cardápio mais reduzido, ou bebida também, o próprio funcionário ele tendo de pagar o dele, a gente percebeu muito isso no restaurante, porque as empresas também, cara, é uma dor de todo mundo, não é só quem recebe, quem paga também. Eu vejo muito essa discussão do salário, será que eu vou ter, o funcionário vai ter dinheiro no final do ano? Cara, e para pagar? Será que eu vou ter para pagar também? Então, muitas das vezes acabam esquecendo do empreendedor, né? Da pessoa que está ali para fazer a coisa acontecer. Então a gente sentiu um pouco nessa ótica. Sem contar, né, que, como eu falei, tendência, não, é evidência. Diminui a frequência, as pessoas mais preocupadas com o corpo, com a saúde. E não é só para ficar bonito, muitas pessoas com problema de saúde. Então diminui a frequência. Então tinha cliente ali, que a gente conhece pelo nome, que ia 3 vezes por semana, está indo só aos sábados, ou indo só às sextas-feiras, né? Eu estava conversando com o João antes, essa questão da caneta, né? Não é só quem usa, é quem está ao seu entorno. De repente minha esposa está usando, ela está emagrecendo, cara, eu vou ter de fazer alguma coisa, mesmo que eu não use, eu vou ter de acompanhar, porque daqui a pouco eu vou estar um pouquinho mais forte. Então isso tudo impacta, né? Agora, qual que vai ser a abordagem? Como que a gente vai trabalhar com isso? Isso é agora. Isso que eu estou falando que não é tendência, é evidência, isso está acontecendo agora. E nós vamos ter de nos movimentar. Mas o principal é guardar a tua característica, eu vejo isso. Você nasceu com um propósito, então hoje lá na Água Doce a gente fica nessa discussão, né? A gente veio, né, e conversando também com os consumidores e fala, cara, eu diminuí, mas venho, porque quando eu venho é para comer bem. Na Água Doce come bem. Então,
até diminui, mas se ele quiser uma opção, uma pegada mais leve, que a gente está lançando agora na medida certa, vai ter as opções menores, opção mais leves, que a gente já trabalha com uma página do cardápio dedicado para isso, só que agora a gente tem de olhar para quem quer comer, mas quer comer menos. A gente está olhando, monitorando isso já, monitorado já está pronto, o nosso chefe corporativo já desenhou tudo isso, a gente vai lançar agora com essa proposta de ter as opções dentro do nosso DNA, porém em opções menores. Legal. E caminhando pro final, o que são os próximos passos da Água Doce? Que vocês fizeram rebranding, estão abrindo diferentes modelos? A gente agora está no momento de consolidar esse rebrand, levando para a mídia, explicando quando tem uma oportunidade igual vocês estão nos dando para falar um pouco por que tudo isso acontece, tudo tem um propósito, né? E qual que é o momento da Água Doce hoje? Como eu falei, a Água Doce ela tem dentro do grupo, né, nós temos o braço dos restaurantes master, que são os restaurantes de rua, os grandes, né? A gente tem os conceitos express, que são as lojas de fast food para shopping, e os modelos híbridos, que são conceitos de restaurante de rua, porém menores. A gente lançou e testou, maturou e agora já está aberto para expansão Água Doce Delivery, que é um projeto só de delivery, com os principais produtos nossos, mas a gente tem esse foco. Primeiro, se a coisa está ruim, a ponta fica ruim para investidor também. Então, quando eu vou conversar com a expansão, a gente olha o budget ali dos leads. Cara, eu não tenho mais assim um budget de leads grande para o restaurante de rua, massa, que hoje, né, você montar um restaurante de rua ficou muito caro. Então, a gente acabou diversificando para ter opções mais em conta e também para atuar em municípios menores, que é o nosso DNA interiorano, né? A gente trabalha muito pelo interior do país todo. Tem o delivery. Então, a Doce Delivery, a primeira loja já um sucesso, né, na cidade de Maringá, uma parceria que a gente fez com o nosso franqueado local. Ele já maturou e agora a gente vai para a expansão. Estamos oficializando a partir de amanhã o nosso novo projeto, que é o Rei do Escondidinho, que é uma marca que ela vai atuar só no delivery e também através de dark kitchens. A gente tem a linha de produtos de marcas próprias, que a gente tem toda a linha de temperos e drinks prontos, a gente atua muito nisso, e a gente tem a empresa também de exportação, que a gente desenvolve 2 produtos que são ícones da marca, que a gente atende não só o varejo brasileiro, mas também com foco muito para fora, né? Então isso é um pouco do que a gente vem fazendo e monitorando. Muito bom. Queria deixar uma pergunta, assim, né? Acho que são mais de 30 anos, né, empreendendo. Queria saber se você tem alguma história de alguém do time, franqueados, enfim, de clientes que continua fazendo você acordar com vontade de empreender a Água Doce, que continua te motivando, né? Cara, muito, muito bom, João. Eu sou um cara muito apegado à família, né? Muito apegado a filhos, enfim. E tem uma coisa que me chama muita atenção, nas inaugurações, quando está toda a família lá, a gente põe as crianças para descerrar a faixa. Eu olho para aquilo ali, parece que é isso que me motiva, cara. De ver o tanto que você pega, as pessoas acreditam. Nós temos um histórico de pessoas que abandonaram carreiras consolidadas. E eu, recentemente, nós inauguramos em Itapetininga, aqui no interior de São Paulo, eu vi os filhos ali descendo a faixa. Eu falei, cara, olha o nível de responsabilidade que a gente tem, né? Os pais apostando tudo na educação dos filhos através do nosso negócio. Que legal. Né? E os franqueados como um todo, né? Eu fico muito triste quando às vezes uma loja ela não está muito bem. A gente atua, né, para tentar reverter e atua também conversando com o franqueado. Então é isso, cara. Nosso time hoje lá, quase 50 pessoas trabalham no grupo, né? E a gente faz as confraternizações, vê os filhos, fala, cara, que responsabilidade que a gente tem. Parece ser simples, mas é o que me motiva. É uma coisa que eu não tenho ambição de 600 lojas, não tem nada por enquanto disso. O que eu tenho e o meu grande desejo, né? Isso é uma cultura que vem do Delfino, que ele conseguiu passar para todos nós. É isso, de fazer as pessoas felizes, cara. E as pessoas entram no nosso negócio, olha quanta opção de oferta de franchise, de marca você tem. Você escolheu a tua marca. Assim como um cliente. Você vai sair com a tua família, tantas opções que tem, ele vai até Água Doce. Cara, ele precisa ser bem recebido, ele precisa ser bem tratado. Então, o franqueado, quando opta pelo nosso negócio, ele precisa ser bem recebido, bem tratado e óbvio, né?
ele precisa ganhar dinheiro. Uhum. Vamos lá. A vida não é um morango, igual a minha filha fala, né? Franqueado feliz é aquele que ganha dinheiro e ponto. Pode existir franqueado satisfeito, mas feliz é o que está ganhando dinheiro. Então a gente procura, dentro disso tudo que eu tentei sintetizar no curto espaço de tempo, a nossa entrega é essa: é entregar soluções, a escuta ativa com os nossos clientes, com os nossos franqueados, e não ficar inventando a roda, não. Não é ficar olhando muito para frente, não. Você tem planejamento, óbvio, né? Como toda empresa, nós também temos os nossos planejamentos, mas tem coisas que estão agora acontecendo e o momento faz com que você levante da cadeira, cara, levante da cama e vá para cima, né? Vai para cima, porque senão o mercado passa e a gente está muito contente com o momento, né? O momento é muito bacana e os novos projetos estão aí, está acontecendo, né? E só para finalizar, uma das coisas que eu sempre falo, tem até uma frase que a gente trata interna ali, que franqueado gosta de franqueado. Ele confia muito o franqueado confia muito no outro. Uhum. A gente lançou um projeto do delivery. Primeiro apresentou para a rede, né, antes de ir para o mercado. Eu falei, cara, franqueados, e aí? Né, alguém quer? Né? Eu falei, não, eu tenho uma ideia. Eu chamei um principal operador nosso e falei, vamos fazer o projeto junto? Ele já é bom naquilo, a franqueadora entrou com a ajuda e nós montamos o primeiro projeto. Depois que nós fizemos o primeiro projeto. E o projeto maturou, estourou, eu tenho 8 contratos assinados com outros franqueados também. Então, às vezes, cara, você tem tudo ali. Então, você contrata grandes consultorias para olhar para o teu negócio, você tem o teu franqueado que está todo dia ali, todo dia. Ele tem muita... Você tem o teu colaborador que às vezes passa coisas que, cara, tá no teu radar, assim, e passa desapercebido. Você tem o teu cliente, que muitas das vezes te guia e te dá algumas orientações. Então é fundamental todo esse universo. De novo, quero encerrar falando isso. Tudo isso que a gente está conversando, óbvio que é muito mais amplo, mas é algo que a gente pratica na Água Doce, que para nós assim tem feito muito sentido, graças a Deus. Boa. Acho que só uma última, o nome do nosso podcast é Ingrediente Certo, né? E o que você acha que foi ou que é o ingrediente certo ali para Água Doce chegar onde chegou até hoje? Além de tudo que você já falou. Principal para mim é a cultura. Para mim é a cultura. Acho que isso é fundamental. O DNA que veio de cima para baixo, né? Que o Delfino conseguiu passar para a gente, né? Então hoje o nosso relacionamento com o franqueado, nosso relacionamento com o colaborador, o nosso relacionamento com o cliente, ele é muito amigável, né? E de novo, não é um mar de rosas. Tem divergência, tem problemas, né? Mas quando você tem algo que é instituído, que você acredita naquilo, que não é um mural na porta da empresa falando de missão, valores e tudo mais, isso é importante. Mas se você não colocar a cultura na prática, ela vira discurso. Então é realmente isso, cara, trazer todo mundo para o mesmo propósito, né? Quais são os seus valores, quais são os seus propósitos, o nível de transparência, ganhar a confiança do franqueado ao máximo, e confiança você se ganha em prática. Você ganha demonstrando, não adianta você só falar. Então a gente participa muito do franqueado de tudo. E o pertencimento. Eu tenho o colaborador da marca, né, que ele tatuou a marca no braço. Franqueados, cara, que assim, você vai conversar com os filhos dele, eles falam, meu pai, ele fala que tudo que ele tem, ele conseguiu através da Água Doce. Então isso é importante. Eu acho que de tudo. Né? Como eu falei, eu não estou entrando no mérito ali de parceria, de negócio, de estratégia, eu estou falando que para mim eu vejo como o principal, que é essa cultura. A cultura de tratar bem, a cultura de estar à disposição, a cultura de atender o franqueado, dependendo da hora, estar envolvido, né? E acho que é isso, não tem muito segredo. Bom, obrigado de novo, prazer. Prazer. E a aula, hein, Júlio? Obrigado. Calma aí. Desculpa, talvez, a minha objetividade. Que isso? O meu coração pede para falar, cara. Eu não estudei o que eu ia falar nada, mas é o que o meu coração pede e é assim que a gente faz. Obrigado, parabéns pela sua história. Muito Obrigado. bom.